Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente transforma textos profundos em um estudo visual super dinâmico. Hoje, o nosso foco é uma obra que é um verdadeiro marco da espiritualidade, o livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz. Mais especificamente, a gente vai fazer um mergulho bem reflexivo e muito emocionante no capítulo 18, intitulado Amor, Alimento das Almas. A nossa ideia aqui, nesses próximos minutinhos, é despertar a curiosidade e entender de forma bem didática como funciona a vida além da matéria. Afinal, o que sustenta a existência quando o corpo físico já não está mais ali? Olha, é uma jornada incrivelmente poética sobre o verdadeiro significado da nutrição. Bom, do que a alma se alimenta? Vamos parar e pensar nisso por um instante. Se a gente simplesmente retirar as necessidades físicas da equação, sabe, a fome biológica, todo aquele metabolismo do corpo material, qual é o alimento que resta para nutrir a essência do ser humano? Essa é a grande indagação, a pergunta de $1 milhão que paira sobre o nosso estudo de hoje. Vamos descobrir juntos como a narrativa do livro responde a isso, desconstruindo passo a passo tudo o que a gente acha que sabe sobre saciar a própria fome. Entrando na nossa primeira parte, o banquete espiritual, o cenário na casa de Laura. O arco narrativo deste capítulo nos convida a dar um passo para dentro da colônia espiritual, sentando ali na mesa junto com o autor, o André Luiz. A gente pode imaginar a cena. Ele ainda carrega muitas das impressões da vida na Terra e está lá aguardando o que seria uma refeição normal. Mas o que se desenrola na frente dele é bem diferente de qualquer jantar que a gente conheça. A hospitalidade é enorme, o afeto é quase palpável e a anfitriã, a dona Laura, observa com bastante entusiasmo o espanto do André Luiz. Ela explica com todo carinho que as refeições ali são feitas de concentrados fluídicos. São caldos reconfortantes, frutas super perfumadas. Naquele momento, como eles trabalham nas esferas de auxílio e regeneração, eles gastam uma quantidade imensa de energia em serviços pesados. Então, claro, eles precisam renovar as forças. Só que, ao contrário da nossa comida aqui na Terra, que muitas vezes dá aquele peso, aquela letargia, esses fluidos fornecem a energia pura e necessária sem nenhum fardo de digestão material. Incrível, né? Isso nos leva à parte 2, a escala da nutrição, a evolução do sustento. Vamos entender como isso se constrói na lógica espiritual. Tem um outro personagem fantástico nessa conversa, chamado Lísias, e ele dá uma explicação que realmente expande a nossa visão. Ele mostra que o conceito de nutrição não para na biologia. Na verdade, ele evolui na mesma medida que a evolução do ser. Olha só que escadinha evolutiva interessante. No passo 1, lá embaixo, a gente tem o verme, extraindo a nutrição direto da terra bruta. Subindo para o passo 2, o animal já busca na planta os elementos de manutenção, ou, no caso do filhote, suga o leite. No passo 3, a gente chega ao homem, que colhe os frutos, prepara a comida e serve à mesa. E, finalmente, no passo 4, o espírito. A criatura desencarnada passa a absorver substâncias fluídicas e, em última instância, absorve o próprio amor. Ou seja, quanto mais a gente evolui, mais sutil fica esse processo. E aí entra um ponto absolutamente crucial. A Laura faz uma desconstrução que é brilhante. Ela compara o corpo físico a um veículo, a uma máquina. E o que um carro exige? Ele precisa de graxa, de óleo, de um combustível pesado, só para se manter funcionando temporariamente. O nosso alimento físico é exatamente isso. Manutenção transitória. Por outro lado, a alma, a nossa verdadeira essência, é sustentada puramente pelo amor. O corpo usa a comida como óleo para o motor, mas o espírito em si não faz digestão de carboidrato ou proteína. Ele digere afeto. Tópico 3. Amor, o alimento do universo. O combustível cósmico. Essa conversa na sala de jantar da Laura ganha uma proporção que atinge o cosmos. O amor para de ser visto só como aquele sentimento romântico e passa a ser tratado como física cósmica. A Laura solta essa frase linda. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Cibo, para quem não sabe, significa alimento. E ela fala isso com tanta convicção que o André Luiz fica maravilhado. Porque, no fundo, sem o amor, o verme não existiria na Terra, a humanidade não sobreviveria um único dia e o espírito sequer teria essência. É o substrato que mantém os planetas girando e as almas evoluindo. Nós todos respiramos isso. E para a gente entender o quão literal é essa história, o livro conta que nas esferas muito superiores, tipo o sublime ministério da união divina, a necessidade de fluidos quase desaparece. Lá no alto, eles se nutrem de uma forma que a nossa mente terrestre quase não alcança. É uma permuta puríssima de amor. Eles se alimentam pela sintonia de pensamentos radiantes, a luz e o magnetismo espiritual já dão conta do recado. Parte 4. O verdadeiro pão da vida. Reinterpretando o Evangelho. Aqui o capítulo chega no seu clímax emocional, porque ele pega as antigas tradições religiosas e dá a elas um verniz de ciência prática.
Nem só de pão vive o homem. A gente cresceu ouvindo essa citação de Jesus, né? Mas a perspectiva de nosso lar mostra que isso nunca foi só uma metáfora poética. É literal. A alma não pode sobreviver de pão material. Ela precisa de vibrações. Então aquele mandamento de amar uns aos outros vira praticamente uma receita médica de sobrevivência, um aviso para a gente nutrir as pessoas que estão do nosso lado. E como a gente faz essa nutrição mútua na prática? É super simples e poderoso. Uma conversação amiga, onde a gente escuta de verdade, a confiança mútua, aquele interesse fraterno pelo bem-estar do outro, a luz da compreensão quando alguém erra e, claro, os pequenos gestos afetuosos. Na espiritualidade, fica muito claro que a alegria é, acima de tudo, um problema de alimentação espiritual. Quando a gente oferece carrinho a alguém, a gente está servindo um prato cheio para o espírito dessa pessoa. E caminhando para o encerramento, vamos à parte 5, reflexos na vida terrena. Sustentando a nossa alegria diária. Porque isso tudo importa para nós, aqui e agora. A personagem Judite traz um ponto muito tocante. A vida na Terra se equilibra no amor, mesmo que a gente não perceba. Almas afins se reúnem em famílias, grupos de amigos e casais, exatamente para se ampararem, porque a jornada aqui é dura. Quando faltam essas companhias para nos alimentar emocionalmente, a tendência é perder as forças, é sucumbir. Nós somos literalmente o suporte mental e espiritual uns dos outros. E com tudo isso em mente, a Dona Laura encerra esse encontro com uma frase que merece ser emoldurada. O amor é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. O banquete físico nem importava tanto assim, porque a nutrição real estava ali, nos olhares, no respeito, naquela troca genuína. Para a gente fechar o nosso estudo de hoje, vamos levar uma provocação para casa. Se cada gesto de carinho é um prato de comida servido à alma, quais relacionamentos estão cultivando atualmente o alimento espiritual necessário para sustentar a nossa alegria? Onde a gente está indo buscar nossa energia e, o mais importante, a quem estamos alimentando com as nossas próprias vibrações? É uma reflexão poderosa, capaz de mudar completamente o jeito que a gente lida com as pessoas ao nosso redor. Fica aí o pensamento. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.